Olá! Dando sequência às aulas remotas da assistência de enfermagem à emergência, na aula de hoje nós iremos trabalhar um pouco sobre o atendimento inicial ao paciente politraumatizado, que dá sequência ao conteúdo anterior, sobre o atendimento pré-hospitalar, em que nós abordamos um pouco sobre as finalidades desse tipo de atendimento e a função do enfermeiro. Nessa aula de hoje, nós iremos então trabalhar a forma como deve ser realizado frente a essa situação. Começando um pouquinho sobre a introdução, nós já falamos em sala de aula sobre o perfil da mortalidade que nós temos aqui no Brasil e a evolução que teve nessas últimas décadas. Abordamos também sobre a principal causa de morte, principalmente em idosos, que entraria os acometimentos cardiovasculares, mas é importante frisar que até a quarta década, ou seja, até os 40 anos de idade, a principal causa de morte é mesmo os traumas, tá? Seja eles automobilísticos, que acaba sendo o principal, ou mesmo quedas, enfim, tem diversas situações que podem levar ao trauma, mas no nosso cenário nacional, o principal mesmo são os acidentes automobilísticos. E para fazer esse tipo de atendimento pré-hospitalar, precisa-se ter uma normativa. Então, existem manuais técnicos específicos que ensinam e mostram de forma padronizada quais são os mecanismos que devem ser feitos para fazer esse tipo de assistência. Então, os dois principais que mundialmente é utilizado e reconhecido é mesmo o ATLS e o PHTLS. Tá? Então, ambos se complementam e trabalham a questão do atendimento pré-hospitalar e também, principalmente, como deve ser feita a abordagem pensando no paciente que entra em parada cardiorrespiratória. Segundo essas diretrizes, o atendimento pré-hospitalar ele é dividido nessas etapas. Então, são elas: o planejamento, que daí isso antecede o atendimento mesmo, já no local do acidente, no cenário, porque esse planejamento vem desde a questão dos recursos humanos, recursos que necessitam de medicações, equipamentos, enfim. Então é todo o planejamento antes de chegar ao atendimento. Também é feita a triagem, que nessa aula eu não vou enfatizar muito, porque nós teremos uma aula específica sobre tanto a triagem ao paciente normal, em situações de emergência, quanto também nos atendimentos com múltiplas vítimas, que são os AMURs. Então, por isso eu não vou abordar tanto aqui. Também é realizada a avaliação primária, que é o que nós iniciaremos nessa aula, o restabelecimento dos sinais vitais, a avaliação secundária, a reavaliação e também o tratamento definitivo. Então são esses as etapas que devem ser realizadas durante o atendimento pré-hospitalar. Nós vamos iniciar um pouco hoje com algumas dessas avaliações, tá? Das avaliações primárias, porque o conteúdo é muito extenso, então ficaria uma aula muito extensa para a gente trabalhar tudo hoje. Então a gente vai dividir essa aula remota em duas partes. Antes de iniciarmos mesmo sobre a avaliação primária, é interessante vocês saberem um mecanismo bastante simples que é conhecido como os 3 S's, os 3 C's e os 3 T's. Tá? Cada letra e a numeração delas simboliza algo que os socorristas, os profissionais que vão fazer esse atendimento pré-hospitalar, eles devem estar atentos. Tá? Começando pelos 3 S's, são eles: a cena, a situação e a segurança. O cena vem do inglês, por isso que tá como entra com a letra C no português, mas no inglês ele começaria com S. E a cena é justamente a verificação e análise durante o transporte, ou seja, durante o caminho
até chegar a esse local onde está ocorrendo esse trauma, e mesmo a verificação de todo o campo já na chegada do local. É importante fazer todo esse reconhecimento, esse mapeamento para a própria segurança dos profissionais que irão atender. Tudo isso eu vou abordar mais quando a gente trabalhar um pouco sobre o atendimento aos múltiplos pacientes, tá? Então, análise da situação e até mesmo da segurança do local, porque já abordei também isso em sala, deve-se primeiro analisar a segurança que esses profissionais vão estar na área, se precisa talvez de outros profissionais mais capacitados para fazer a segurança desse local antes da equipe que vai atender esse indivíduo chegar próximo para fazer o atendimento, né? Então, por exemplo, num acidente automobilístico em que tem o vazamento de combustível, não é seguro para os profissionais, seja do SAMU, seja do SEAT ou qualquer outro profissional que irá fazer o atendimento, seja mesmo na rua, mesmo não sendo um profissional que trabalhe diretamente com a urgência e emergência. Ele deve fazer essa análise porque, contendo o conteúdo, que no caso do combustível que é altamente inflamável, ele pode estar colocando em risco sua própria vida. Então, antes de fazer esse tipo de atendimento, de fazer a abordagem inicial ao paciente, verificar seus sinais e tudo mais, ele precisa então averiguar qual que é a extensão da gravidade do cenário e, caso necessário, então pedir reforços para que faça o controle da cena primeiro, né, para depois fazer então a abordagem ao paciente. Então, nos 3S entra então toda essa situação inicial de análise do cenário. Em sequência, tem os 3 Cs, tá? Que basicamente é o comando, o controle e a comunicação. Esses 3 itens também são de fundamental importância para que a ocorrência, o atendimento ocorra sem muito risco e todos consigam trabalhar de forma organizada e ordenada. Quando trabalharmos também em Amove, nós veremos sobre qual que é o papel fundamental e a importância mesmo de ter um comando, de ter um controle, tá? Porque temos que pensar que nessas situações são vários profissionais que estarão trabalhando em conjunto, simultaneamente, mas que precisa ter alguém que vai comandar aquela situação toda, tá? Então é por isso que é importante analisar esses 3 Cs. E por último também, analisar os 3 Ts, que seria triagem no caso de verificação de qual vítima deve ser atendida com maior prioridade, dependendo da gravidade dessa situação, qual que é o tratamento que deve ser realizado, e também, por último, o transporte para uma zona mais segura em que tenha maiores recursos. No caso, o ambiente hospitalar, que é o mais adequado. Pensando então toda nessa avaliação inicial que deve ser realizada, que vai ser depois mais adiante mais aprofundada, vamos pensar então um pouquinho sobre qual que é a avaliação primária. E deixa eu voltar aqui. A avaliação primária, esse terceiro item aqui, né? Acho que vocês conseguem visualizar pelo cursor do mouse. Então, o planejamento que nós já falamos, que isso antecede mesmo qualquer tipo de atendimento pré-hospitalar, que é basicamente o que os socorristas eles precisam verificar antes mesmo de sair para uma ocorrência. A triagem, que vai ser mesmo a escolha, a determinação de quais pacientes eles precisam ser atendidos com maior rapidez, e a avaliação primária, que daí vai ser o que nós entraremos agora. Veja, é capaz que vocês conheciam já modelos anteriores, né, como o ABC da vida, né, que era muito utilizado, depois mudou para ABCDE e
Na última atualização desses manuais que eu mostrei no início dessa aula, foi acrescentado também o X, tá? Que ele inclusive antecede a todos os outros parâmetros que devem ser analisado e verificado. Então, basicamente, dentro da avaliação primária vai entrar o X, que é o controle de hemorragias, o A, que é o controle e análise das vias aéreas, o B, que é a boa ventilação e a respiração, né? O C, que daí é o controle da circulação, o D, que vai ser a análise neurológica, e o E, que é a exposição mesmo do ambiente, principalmente visando a questão da hipotermia. Então, nessa aula hoje, nós iremos trabalhar mais o X e o A. Tá? Então, na próxima aula, nós trabalharemos os próximos itens. Justamente porque é um conteúdo bastante extenso, principalmente a letra A, o B e o C, que eles são um pouco mais extensos. Pensando então nessa primeira abordagem, que é o X, temos que fazer o controle das hemorragias, tá? Mas não é qualquer hemorragia. Esse controle de hemorragia é principalmente as hemorragias externas graves, tá? Quais são elas? São as que realmente está tendo uma perda de sangue muito rápida. E por que precisa fazer esse tipo de análise? E por que tem que deixar de lado os outros parâmetros que devem ser analisados para primeiro analisar esse? Bem, existem então estudos que analisaram que a contenção da hemorragia externa ele deve ser feito antes mesmo do manejo das vias aéreas. Então, pensando num paciente que está com possível agravamento que vai levar a uma parada cardiorrespiratória, antes mesmo de a gente analisar as vias aéreas, deve ser feito então esse controle da hemorragia. Por quê? Epidemiologicamente, apesar das obstruções, né, das vias aéreas levarem à morte muito rápido, o que mais mata nos atendimentos traumáticos são mesmo as hemorragias graves. Então, essa perda de sangue constante, ele pode levar então a uma morte mais rápida e que mesmo você fazendo as corretas manobras de ressuscitação, ele não vai ser eficaz caso tenha essa perda constante de sangue. Então, por isso que nessa abordagem inicial nós precisamos trabalhar primeiro a questão da contenção dessa hemorragia. Além disso, temos que pensar, nós lembramos que nós falamos anteriormente sobre a segurança, né, do socorrista. A contenção dessa hemorragia também é uma segurança desse socorrista. Uma vez que um sangramento, principalmente arterial, ele pode estar então esguichando sangue e pode colocar em risco a saúde, né, desses profissionais. Então, fazendo esse controle, os profissionais ficarão um pouco mais despreocupados em relação ao risco, né, com a sua saúde, para então dar prosseguimento aos demais análises da situação. Então, basicamente, o X ele é algo mais tranquilo, mais fácil de se entender, porque é basicamente isso, fazer o controle mesmo da hemorragia sanguinante, que são justamente esses sangramentos que são principalmente arteriais, em que vai esguichar bastante sangue, e principalmente quando é grave. Lógico que em sangramentos venosos que sejam mais superficiais, não é dado tanta importância. Tá? Ou mesmo no atendimento clínico, acaba pulando essa parte. Né? Quando visivelmente você verifica que não há algum tipo de hemorragia externa grave, você já vai partir então para o A, né? Para a letra A, que é a análise das vias aéreas, que é o próximo item, seguindo naquela ordem. Lembrando, gente, que essa ordem aqui que eu coloquei,
ela então está de acordo então pelo PHTLS da 9ª edição, que saiu em 2018, final de 2018, que então ele é mais atual. Essa é a ordem mesmo que deve ser realizada, tá? Então não é porque tem essas letras e que qualquer uma delas tem que ser analisadas em qualquer momento. Não, ela precisa seguir essa ordem, né, daqui do primeiro sendo X, segundo A, segundo B, terceiro C, terceiro D e o último o E. Tá? Então é essa ordem que nós iremos trabalhar. Então, depois de fazer esse controle das hemorragias, nós vamos então realmente iniciar a avaliação da permeabilidade das vias aéreas. O que vem a ser isso? Então, é basicamente analisar se não tem algo obstruindo as vias aéreas. Por quê? Tendo algum objeto ou mesmo líquidos que estejam obstruindo essas vias aéreas, possivelmente o paciente ele não vai estar conseguindo respirar ou vai estar respirando com dificuldade. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é a retirada de secreções e de corpo estranho que possa estar bloqueando essa passagem do ar. Então, basicamente, se tiver secreções, a gente vai tentar lateralizar, se possível, e tendo em vista que é necessário fazer a correta mobilização, né, dessa cervical, para que não possa levar a mais traumas, né, na coluna cervical. Retirando então essas secreções e corpo estranho que possa estar bloqueando. E quando eu falo de corpo estranho, gente, pode ser uma avulsão dentária, que dependendo do trauma pode ocasionar, ou até mesmo próteses dentárias, chiclete, que pode estar, né, tendo ali na hora no paciente. Outra coisa também que é necessário é assegurar uma via aérea pérvia, é a primeira prioridade no tratamento e na reanimação do traumatizado. Então, pensando já não só que a avaliação que deve ser realizada, né, nessa permeabilidade das vias aéreas, caso não esteja, mesmo desobstruindo, não esteja fluindo o ar, então ele é um indício e um mecanismo já necessário para prosseguir com a reanimação cardiopulmonar. Então, de qualquer forma, essa avaliação ela precisa ser feita, estando o paciente em parada cardiorrespiratória ou não. Quando o paciente está inconsciente, né, então ele não consegue ter nenhum tipo de movimentação, ele está inconsciente, é possível que a base da língua dele pode causar então essa obstrução da hipofaringe, justamente porque por conta dessa inconsciência pode levar então ao relaxamento dessa musculatura, né? E a língua, por ser um músculo, então ele faz esse relaxamento e esse próprio relaxamento dela pode acabar fazendo esse bloqueio da passagem do ar. Então, para isso, existem algumas técnicas que devem ser realizadas para tentar fazer então essa abertura e aumentar então a permeabilidade dessa via aérea. Quais são elas? Tem a chin lift, a jaw thrust e mesmo a colocação de cânula de Guedel. Então eu vou acabar agora falando um pouquinho sobre cada uma delas para vocês analisarem a forma correta como que deve ser feito. Infelizmente, por ser uma aula remota, a gente não consegue praticar, né? Mas eu vou tentar deixar o mais ilustrado o máximo possível para que vocês consigam ter entendimento e conseguir analisar como deve ser feito. E quando nós tivermos, né, em alguma oportunidade para ter aula prática, nós faremos então em laboratório, né, ou com manequim, a correta e o manejo como deve ser feito nesse tipo de manobra, tá? A primeira manobra de chin lift é a manobra de elevação do queixo, tá? Então, por quê? Quando a gente faz esse tipo de manobra, elevando o queixo desse paciente, a gente consegue
modificar o local onde que vai ficar essa língua, tá? Então, caso ela esteja relaxada, ou fazendo esse bloqueio, é capaz que com essa manobra consiga então desobstruir. E basicamente como que deve ser feita então essa manobra? Com o paciente, obviamente, ele vai estar deitado, né, porque ele vai estar inconsciente. Vai-se então colocar os dedos, os 3 dedos do meio. Então, o dedo indicador, o dedo médio e o anelar. E você vai colocar então aqui no queixo da vítima. Tá? É difícil agora colocar em mim mesmo, né, porque em geral estaria um outro paciente, né, seria a vítima. Então, basicamente, o socorrista ele vai colocar esses 3 dedos no queixo do paciente e com o polegar da mesma mão ele vai então posicionar em frente ao mento. Então, basicamente, seria mais ou menos isso. Colocar os 3 dedos aqui atrás, no queixo, e o próximo, e o dedo polegar, então vai ficar em cima. Com esse movimento, com essa colocação desse dedo, basicamente o que vai fazer? Vai fazer a tração da mandíbula para frente e para cima, tá? Então vai fazer isso para que a boca fique aberta, então, dessa forma. Isso com uma das mãos. Com a outra mão, então, vai ficar sobre a região frontal desse paciente, porque assim já está fazendo uma forma de mobilizar essa cabeça, tá? Para que ele não vire, ou mesmo nessa tração que você está fazendo, acabe não modificando o lado onde que ela vai estar, e isso pode acidentalmente causar algum trauma cervical. Né? Então, como a própria imagem aqui mostra, ela está bem exemplificada. Então, com uma das mãos, vai basicamente colocar esses 3 dedos, então, aqui embaixo do queixo da vítima, e o outro dedo, polegar, aqui ele ainda está elevado. E dependendo do paciente, às vezes nem precisa. Tá? O polegar mesmo é para dar um apoio maior para você conseguir fazer essa tração. É importante, então, fazer essa tração da mandíbula, né, para frente e para cima. Então, a cabeça, basicamente, do paciente, ele vai erguer. Quando se ergue a cabeça, consequentemente, a língua também vai modificar o local onde que ela está parada. Vocês podem fazer esse teste aí em vocês mesmos, tá? Então, se vocês analisarem, vocês com a boca fechada, a língua ela sempre fica no assoalho da boca, né? Se deixar ela bem relaxada. Fazendo essa tração e colocando a cabeça para cima, você vai verificar que a língua ela vai mudar de lugar. Tá? Então, essa técnica ela é bastante utilizada, bastante importante para a gente conseguir fazer então esse desbloqueio caso da passagem do ar. Uma outra técnica também utilizada e que ela é parecido com a chin lift é a manobra de elevação e tração da mandíbula, chamado então de jaw thrust. Essa então já precisa de um socorrista que vai estar atrás da cabeça do paciente. Tá? Então ele vai se posicionar sentado ou mesmo ajoelhado, na verdade, próximo à cabeça do paciente. E o que ele vai fazer? Nessa técnica ele vai utilizar as 2 mãos para fazer então essa tração e a elevação da mandíbula. Tá? Então basicamente estando então atrás desse paciente, ele vai colocar então as 2 mãos sobre a face do paciente. Então nas 2 faces vai estar aqui. Então ele vai pegar os mesmos dedos lá, o dedo indicador, o médio e o anelar, e vai colocar então abaixo do ângulo da mandíbula. Então, basicamente aqui embaixo. E vai então empurrar também para frente e para cima. E com os dedos polegares, que eles vão ficar livres, então vai promover então a abertura dessa boca. Tá? Então, basicamente,
ele vai, o paciente vai estar dessa forma. Em mim é difícil fazer, mas aqui então o paciente vai estar deitado e vai tracionar ele para frente e com os polegares vai abrir a boca do paciente. Tá? Então vai acabar empurrando o mento para baixo. Fazendo isso, a cena deve ter ficado maravilhosa, né? Fazendo isso, então, vai conseguir verificar se tem alguma coisa obstruindo a cavidade oral desse paciente. Tá? Essas manobras podem ser feitas, inclusive, antes de fazer a análise se tem algum objeto obstruindo. Tá? Então, ela serve justamente para conseguir acessar a boca do paciente. Antigamente, era muito utilizado fazer uma manobra que antecede a chin lift, que era justamente de colocar 2 dedos aqui abaixo do queixo do paciente e com o polegar era colocado no dente mesmo do paciente para fazer abrir a boca. Só que dependendo do reflexo desse paciente, né, se ele está inconsciente, ele pode acabar levando uma mordida, né? Então, por isso que foi abolido, não se faz mais isso. Então, faz essas 2 formas, que elas são mais seguras, porque você consegue destravar, digamos assim, essa mandíbula, sem acessar com sua mão dentro da boca do paciente. Então, isso é um outro mecanismo que você vai estar prevenindo acidentes sem correr riscos, tá? Então, essas 2 técnicas são bastante utilizadas. O que acontece às vezes é que mesmo com essas 2 técnicas, a passagem do ar ainda pode estar bloqueada. Tá? Então, nesses casos, tem uma terceira técnica que pode ser utilizada, que o enfermeiro pode fazer, que é a colocação de uma cânula de Guedel. Tá? Talvez vocês já tenham visto isso em alguma outra disciplina, ou talvez mesmo em ambiente hospitalar, pode ter visto o que vem a ser essa cânula. Essa cânula, diferente daquelas outras 2 manobras, as outras, tanto o chin lift quanto o jaw thrust, ele pode ser realizado, essas 2, com o paciente até consciente, tanto consciente quanto inconsciente. A diferença é que na cânula de Guedel, ele obrigatoriamente precisa estar com o paciente inconsciente, e além de estar inconsciente, ele não pode ter o reflexo de êmese, que é aquele reflexo que faz vomitar. Porque você vai estar colocando um dispositivo dentro da boca desse paciente e que vai acessar toda a sua orofaringe. Então, se ele estiver consciente, ou se estiver pelo menos inconsciente, mas com o reflexo da êmese, do vômito, então ele pode acabar vomitando e broncoaspirar aquele conteúdo gástrico. Isso vai acabar ocasionando mais problemas. Tá? Então, para fazer a colocação da cânula de Guedel, é necessário pensar nessa situação, em quais situações que ele pode ser colocado. Da mesma forma, como já falei nas outras anteriores, é necessário então tirar prótese dentário, caso tenha, chiclete, caso tenha, se tiver algum dente que tenha saído durante o trauma. Então, tudo que tiver, ou até mesmo secreções, é importante fazer essa retirada, tá? Antes de colocar a cânula de Guedel. A cânula de Guedel existe vários, tá? E aqui é um exemplo delas. Então, existe essas que são mais comuns, que são todas na cor verde, e tem também umas outros modelos, dependendo da empresa que fabrica, com colorações diferentes, tá? Então, dependendo do tamanho, é uma cor diferente. Esse tamanho ele é necessário e importante porque precisa ser analisado pelo porte do paciente, pelo tamanho então, do paciente, qual delas que se encaixa melhor, então qual que deve ser utilizado. Então a gente tem desde o pequeno, né, de uso infantil, até mesmo para pacientes que são muito grandes. Tá? Então é necessário averiguar qual o tamanho
necessário e mais apropriado para esse paciente. Aí vocês podem perguntar, tá, mas e como que eu vou fazer então essa análise? A análise é bastante simples, gente. Basicamente, vocês vão analisar o paciente aqui lateralizado e vão olhar desde aqui da boca até aqui nessa articulação, tá? Essa articulação temporomandibular, e vai colocar a cânula ao lado, tá? Então a cânula que deu o tamanho correto entre essas duas linhas é o tamanho ideal que você deve utilizar, tá? Então essa é a primeira etapa que deve ser feita. Então é a escolha do tamanho da cânula de Guedel que vai ser utilizada. Feito então essa medição, lembrando então que vai ser desde aqui do início aqui dos lábios até aqui nessa articulação temporomandibular, tá? Então onde tem essa junção entre a mandíbula e o maxilar, é ali que deve ser verificado. Feita então a análise do tamanho dessa cânula, então vamos partir então para a entrada mesmo, a fixação dessa cânula. Então aqui é muito importante que vocês precisam, tem duas diferenças, tá? Quando é um paciente adulto e quando é um paciente criança. A colocação delas então tem uma diferença. Percebam que a cânula ela tem uma ondulação, né? Deixa eu colocar nesse slide anterior novamente, que eu acho que vocês conseguem visualizar melhor. Então pode ver que essa aqui é a parte de cima da cânula, onde que vai ficar mais externa, fora da boca. E aqui tem uma curvatura. E essa curvatura aqui é a mesma angulação que vai ficar dentro da boca, porque a língua a cânula, na verdade, vai ficar repousando por cima da língua, tá? Então, essa angulação aqui é importante. E é importante saber isso agora para a colocação, porque no adulto ela vai, então, entrar com essa concavidade voltada para cima. Se a gente pensar aqui, olhando só aqui nessa imagem, tá? A gente tem aqui, pensando aqui em toda a região nasal, tá? E aqui a região orofaríngea. Aqui está a língua. Aqui no céu da boca, então é constituído pelo palato duro, né, que é uma parte óssea, e depois o palato mole, que é muscular. Então a colocação da cânula de Guedel, ela vai com essa angulação aqui para cima. Essa parte aqui de toda a cânula, ela é mais rígida, tá? E aqui na ponta, ela é um material mais flexível, justamente para não causar um novo trauma nesse paciente. Então, com esse ângulo virado aqui para cima, você vai deslizando essa cânula e vai sentindo o palato duro. Se você pegar com a sua própria língua e encostando no céu da boca, você vai ver que é bem duro. E se você for cada vez mais para trás, bem quando você já quase não vai conseguir mais encostar, pode ver que vai ficar um pouco mais mole. Ali então é o final do palato duro e o início do palato mole. Então, colocando e vai deslizando essa cânula por meio então aqui do palato duro, e quando iniciar aqui o palato mole, você vai fazer uma rotação de 180 graus, tá? Então, quando fizer essa rotação, ele vai então se encaixar de forma completa aqui na orofaringe. Tá? Então, isso é bem tranquilo mesmo de fazer. Aí vocês podem me perguntar, por que não pode já iniciar na posição correta? Porque a posição correta é essa concavidade virada para baixo, né? Porque se você tentar entrar, tentar conseguir fazer essa fixação já com esse ângulo virado para baixo, a chance de você acabar empurrando a língua para trás ela é maior. Então por isso que a gente
né, coloca pelo palato duro. Quando inicia o palato mole, a gente faz essa rotação de 180 graus, em que aí sim vai deixar essa concavidade virada para baixo, e ali ela vai fazer essa fixação melhor em toda a orofaringe. Aí isso, como eu disse, é para pacientes adultos. Por quê? Porque quando é criança, além de utilizar, né, uma cânula menor, né, pelo seu porte físico, você também aí sim vai colocar ela da mesma forma como deve ser feita no final. Ou seja, a concavidade então já vai ser virada para baixo, então não vai ser colocado para cima e depois feito então essa rotação. Não vai ter esse movimento. Então na criança, da mesma forma que faz essa angulação virado para baixo, é o mesmo movimento que vai entrar. Tá? No adulto, então, ela é virada para cima, e quando terminar o palato duro, ela é feita uma rotação para virar para baixo, e na criança ela já entra já da mesma forma virada para baixo. Isso porque em estudos apontam que as chances de causar um trauma quando ela está virada para cima é maior. Tá? Então, e essa manobra ela é utilizada para crianças até 3 anos. A partir dos 3 anos de idade, então, aí sim já acaba utilizando da mesma forma como no adulto. Aqui, gente, então eu vou mostrar para vocês agora um vídeo. Eu vou só tirar o som e vou explicando então um pouquinho melhor para vocês verem como que deve ser feito. Então toda essa colocação. Como eu disse anteriormente, tem então diferentes tamanhos e diferentes formatos não, cores, que pode ter essa cânula de Guedel. Então nessa já tem tamanhos diferentes para determinado tamanho. Então percebam aqui que ele fez então primeiro essa medição, né, pensando aqui na boca até a mandíbula, né, nessa articulação. Aqui ele colocou um pouquinho de vaselina para facilitar, né, o deslizamento. E percebam que agora ele vai tracionar um pouco a mandíbula e vai então colocar, olhem o ângulo que está colocando. Então a cânula está virada para cima e ele vai então passar pelo palato duro e ele vai começar então a fazer essa rotação quando chegar no palato mole. Quando faz essa rotação, basicamente então ele já vai posicionar corretamente. Tá? Ó, uma imagem que facilita também a visualização. Tá? Ela passa um pouco rápido, mas basicamente então é feito essa colocação virada para cima e quando chegar no prato mole, ela faz a virada em 180 graus. É importante sempre, gente, fazer inicialmente a escolha adequada do tamanho dessa cânula, tá? Porque um tamanho maior ou menor, ele não vai ser tão eficaz. Aliás, se for um tamanho maior, ele pode até causar novos traumas. E se for menor, ele pode não ser tão eficaz. Depois de ser feito essa colocação da cânula de Guedel, deixa eu passar aqui, ela é necessário fazer uma aspiração. Tá? Então, com uma sonda mesmo de aspiração, é realizado via cânula de Guedel, porque vocês viram que ela tem um orifício, né, um lumen, que ali pode ser passado então uma sonda que vai fazer então a retirada dessas secreções. Tá? Então, em geral, a cânula de Guedel ele já vai auxiliar no desbloqueio e aumentar então a permeabilidade dessas vias aéreas, dessa via aérea. Caso não seja necessário, aí não seja possível, mesmo com a cânula de Guedel, ainda assim o paciente não está recebendo o oxigênio, tá? Então, possivelmente, então, o trauma ele vai ser um pouco mais inferior. Então, com a cânula de Guedel, ele acessa somente a parte da orofaringe. Então, se for algo mais inferior, ele já não vai ser tão eficaz. Então, vai ser necessário uma outra técnica. Tá? Aliás, duas técnicas que podem ser utilizadas.
Pensando ainda, falando ainda um pouco sobre aspiração de sangue, de secreções na cavidade oral, essa aspiração anasotraqueal, ela é contraindicada, tá, gente? Quando tem suspeita de fraturas na base do crânio e até mesmo fraturas complexas na face. Então, dependendo principalmente em acidentes com moto, que pode causar múltiplas fraturas no crânio, aí esse tipo de aspiração ela é contraindicada. E que é importante, caso mesmo com a cânula de Guedel não seja possível verificar que está entrando o ar nesse paciente, ele não está conseguindo respirar, então o enfermeiro ele deve então ser capaz também de fazer providenciar o material necessário para fazer uma intubação traqueal, que daí é o médico que vai realizar, ou até mesmo providenciar material para fazer uma cricotireoideotostomia, tá? Que é basicamente pode ser por punção ou mesmo cirúrgico, tá? Então aqui tem imagem das duas, tá? Aqui é mesmo quando é feito a intubação traqueal e aqui quando é feito então a cricotireoidectomia, que daí ela é feita a incisão aqui na cartilagem cricóide, tá? Bom, gente, essa é a primeira parte então dessa aula. Nós vamos nessa aula remota finalizar nesse conteúdo, partindo então do X e do A, e na próxima aula então nós abordaremos as demais letras, né, que faz parte então de todo o atendimento primário e inicial do paciente. Obrigado.